Ok, pesquisa Datafolha, gente, aponta que o número de brasileiros que dizem desrespeitar totalmente o isolamento social apresenta constante queda e atingiu o menor índice em agosto. Em 17 de abril, 21% dos brasileiros afirmaram cumprir isolamento completo e 50% diziam que só saíam de casa quando era inevitável. Já em 11 de agosto, o total de brasileiros que se diziam em isolamento total foi de 8% e outros 43% alegaram evitar sair. Os mais cuidadosos são os idosos, que fazem parte do grupo de risco, as mulheres e os mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos. No entanto, segundo cálculos do Centro de Controle de Epidemias do Imperial College, pela primeira vez desde abril, o Brasil registrou desaceleração na taxa de transmissão de coronavírus. Para esta semana, iniciada no domingo, foi calculada em 0,98 a taxa de contágio. Isso indica, gente, que para as pessoas que estão em média, aí, cada infectado transmite o patógeno. Na prática, isso significa que cada 100 pessoas infectadas contaminam outras 98, que passam o vírus, por sua vez, a 96 e então a 94 e assim sucessivamente. Thaís Oyama. Só para repetir um pouco aqui para o nosso ouvinte se localizar, você disse, Paulo, que em abril foram confirmadas 210 mortes no Brasil. E 50% das pessoas diziam que só saiu de casa em último caso. Em agosto, o número de mortes foi muito maior, 1.274. Mas o número de pessoas que dizia só sair de casa em último caso diminuiu para 43. Então, isso mostra o óbvio, o triste óbvio, que não há relação entre o número de mortes e o isolamento. Isso porque, lamentavelmente, a gente se acostuma com tudo, inclusive com a tragédia, né? E os números vão ficando, essa coisa abstrata, as estatísticas vão ficando cada vez mais isso mesmo, estatísticas. As pessoas vão se acostumando com tudo isso e tudo vai perdendo impacto, né? O medo do contágio, o medo da doença, até mesmo o medo da morte. É inevitável que isso aconteça. Então, eu sou um pouco pessimista em relação a isso, até porque a curva, como você falou, achatou um pouco, teve o decréscimo, mas ainda estamos num platô muito alto, né? E embora o governo diga que a gente tem um dos menores índices de morte do mundo, isso não é bem verdade, porque em 1 mês e meio o Brasil passou do 17º pior índice de mortes no mundo para o 11º pior índice de mortes no mundo entre 167 países. Isso não é nada bom. Mas, voltando ao isolamento, eu acho que ainda é um caminho sem volta. Vai ser muito difícil aumentar de novo a taxa de isolamento a essa altura do campeonato. Josias, você? Também acho isso, concordo com a Thaís. Nós estamos diante de um efeito incontornável. A sociedade brasileira está de saco cheio, como várias sociedades ao redor do mundo. Essa desaceleração no ritmo de contágio, ela ocorre muito lentamente. Então, nós estamos aí com mais de 110 mil mortos. As previsões menos pessimistas estimam que a gente vai chegar a 200 mil em outubro e as pessoas se habituaram com isso. Tem aí um efeito psicológico, ninguém gosta de se autoimpor uma reclusão, ainda que uma reclusão mais leve, e tem também um efeito administrativo. Houve muita descoordenação entre a aplicação do isolamento social Brasil afora. O Brasil é um país continental, cada estado fez o que bem entendeu e esse é o resultado. Nós perdemos essa guerra. Agora nos resta aguardar pela vacina. Não creio também que nós estamos diante de uma tragédia imensurável. A tragédia vai aumentar, mas não me parece que a elevação do número de mortos vá fazer com que as pessoas retomem a tática do isolamento social, que nunca foi absorvida no nível desejado no Brasil, em toda parte do país. Não me parece que a essa altura as pessoas tenham disposição para ficar em casa como seria recomendável. E o que é triste nisso tudo é que isso dificulta. Agora mesmo na Europa, alguns países estão lá convivendo com o efeito sanfona, né? Tinham liberado, agora tem que fechar de novo porque o contágio está voltando. Então, vamos conviver com isso até a chegada da vacina.
Muita gente está dizendo que começa a vacinar no início do ano que vem. Acho que é otimismo demais. E nós vamos entrar 2021 com esse problema e vamos passar do meio do ano, creio eu. Você, Constantino? Paulo, o que essas duas notícias, lado a lado, na Folha de São Paulo, mostram é uma situação muito difícil de ser explicada pela lógica pelos adeptos da terra da seita parada. A seita da terra parada, né? Os adeptos do lockdown radical, do isolamento radical. Porque ao mesmo tempo que nós temos o mínimo de compromisso com o isolamento, menos de 10% dizendo que seguem, nós temos uma queda, pela primeira vez desde abril, né? Uma queda no número de mortes. Então, cadê aquele pânico todo que falavam que assim que soltasse, voltasse a atividade, tudo, ia superlotar os hospitais? Cadê? Eu lembro nesse programa que nós debatemos isso e foi colocado isso. Não, quando abrir, vamos ver o que vai acontecer e quem está certo. Então, abre e aí não dá esse caos todo, não aumenta o número, as UTIs estão vazias, estamos em pleno inverno e ninguém checa as premissas. Se é ciência, 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 esse troço todo. Então, o que nós vamos ter que descobrir depois dessa pandemia com calma, quando acabar a histeria, o pânico, que está acabando, por isso as pessoas estão começando a sair mais e de saco cheio, né, é o que aconteceu nesse período e o quão absurdo houve de exploração política de casos. Eu dou alguns exemplos, né? A OMS, aquela que já foi diretriz da ciência para muitos, né? A OMS disse que não vê muito problema, não vai criticar Wuhan, que é a cidade onde começou essa porcaria toda, que fez uma mega ultra aglomeração. Acho que todo mundo deve ter visto as imagens. Num evento lá de piscina e tudo, todo mundo junto um do lado do outro. E a OMS falou que não. Ao mesmo tempo, a OMS falava há um mês e pouco atrás que evento religioso gerava as manifestações nos Estados Unidos e no Brasil também contra Bolsonaro e Trump, por antifas, marginais, de torcida, essas coisas, elas também fizeram estudos que não provavam que não aumentou os casos. Então é um vírus esquisito esse. E é um vírus esquisito de fato, não que ele seja um vírus de esquerda, até veio da China, mas não é esse o ponto. Primeiro, esse estudo é do Imperial College, que a gente já pega com certa desconfiança, o mesmo que imaginou milhões e milhões de mortes só no Brasil e que foi copiado por aquele youtuber que foi levado a sério por alguns também na mídia, né? E outra coisa é o seguinte, esse estudo de Wuhan não consegue identificar exatamente outra coisa. Fizeram um estudo em Minas, no Brasil, na Universidade de Minas, que pessoas com alta carga viral assintomáticas, e estão tentando entender. Então, tem muita coisa que a gente não sabe ainda desse vírus. Mas aqueles que falavam ciência, 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 isolamento, hashtag fique em casa, depois a gente pensa em economia, essa turma da quarentena gourmet, ela tem muita explicação a dar. Eu tive em minhas mãos hoje um estudo muito bem feito sobre mortes desde 2014 no Brasil, e eu vou só resumir por falta de tempo, mas as estimativas, com base em tudo que temos, e DataSUS, e Portal Transparência, e IBGE, os caras lá concluíram que em vez de 100, 110 mil mortes, dá para falar talvez em 40, 50 mil mortes por coronavírus. Porque a gente sabe que hoje em dia é assim, o sujeito é atropelado, tinha câncer, leucemia lá, diabetes e tudo, bota morte por coronavírus. Então, quando passar isso tudo, a gente vai voltar, porque a internet tem memória. Tem muita gente que gostaria que não tivesse memória, mas nós temos.